Somos do grupo D6 e vamos falar um pouco acerca dos suplementos e das vacinas necessárias durante a gestação. Os suplementos que devem ser tomados, primeiramente, temos o ferro e o folato. Essa suplementação rotineira de ferro e folato parece prevenir a instalação de baixos níveis de hemoglobina no parto e no puerpério. Recomenda-se a suplementação de 40 mg por dia de ferro elementar, 200 mg de sulfato ferroso. Orienta-se que a ingestão seja realizada 1 hora antes das refeições e essa suplementação de ferro deve ser mantida no pós-parto e no pós-aborto por 3 meses. Temos também o folato periconcepcional, que tem forte efeito protetor contra defeitos abertos do tubo neural. Então, deve-se ser usado rotineiramente pelo menos 2 meses antes e nos 2 primeiros meses da gestação. Mulheres que tiveram fetos ou neonatos com defeitos abertos do tubo neural têm que usar folato continuamente se ainda desejam engravidar. Temos também a vitamina B6 ou piridoxina. Essa vitamina ela não há evidências para indicá-la como suplemento na gravidez, porém existem resultados de trabalhos que sugerem que o seu uso pode ter efeito protetor em relação ao esmalte dentário, mas apenas isso. Em relação ao cálcio, a suplementação com cálcio, o seu uso parece ser benéfico em mulheres que apresentam alto risco de desenvolver hipertensão na gestação, ou seja, uma pré-eclâmpsia, e naquelas que têm baixa ingestão de cálcio. Novas investigações são necessárias para a definição da melhor dose a ser utilizada na gestação. Em relação à ingesta de proteínas, a suplementação balanceada parece melhorar o crescimento fetal e reduzir os riscos de morte fetal e neonatal com o aporte proteico correspondente com o peso dessa paciente. Já em relação à vitamina A, um nutriente que atua no sistema imunológico, auxilia no combate às infecções, à diarreia e ao sarampo, por exemplo. Ajuda também no crescimento e desenvolvimento, além de ser muito importante para o funcionamento da visão. Então, a ausência, a carência dessa vitamina pode resultar em cegueira, por exemplo. Sabemos que existe o programa de suplementação de vitamina A, que acontece em alguns estados do Nordeste e nos municípios do estado de Minas Gerais, pois são áreas consideradas endêmicas para a deficiência de vitamina A. Porém, o uso dessa vitamina A deve ser restrita a esses locais por causa da deficiência, porque normalmente as mulheres elas não devem receber essa suplementação de vitamina A em outros períodos da sua vida reprodutiva, para que seja evitado o risco de teratogenicidade para o feto caso haja nova gravidez em curso. Vamos falar agora um pouco sobre a vacinação na gestação. Então, a vacinação durante a gestação, ela objetiva não somente a proteção da gestante, mas também como a proteção do feto. E não há evidências de que, em gestantes, essa administração de vacinas de vírus inativos, como a raiva humana e a influenza, ou vacinas com bactérias mortas, ou toxoides, como o tetânico e o difitérico, ou de vacinas constituídas por componentes de agentes infecciosos, como por exemplo a hepatite B, acarrete qualquer risco para esse feto. A vacina dupla do tipo adulto, ou DT, que cobre difteria e tétano, ela é indicada para a proteção da gestante contra o tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal. A gestante não vacinada ou com situação vacinal desconhecida deve-se iniciar o esquema o mais precocemente possível, independente da idade gestacional. Temos essa tabelinha em que temos a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose, podendo-se começar qualquer um desses 2 esquemas.
Então, tem uma primeira dose que é precoce, a segunda dose 30 a 60 dias depois da primeira dose ou 60 dias depois da primeira dose. E na terceira dose, podemos lançar mão de 30 a 60 dias depois da segunda dose ou 60 dias depois da segunda dose. Já em gestantes sem nenhuma dose registrada, a gente inicia o esquema vacinal o mais precocemente possível, com 3 doses, com intervalos de 60 dias ou no mínimo 30 dias. Em gestantes com esquema vacinal incompleto, ou seja, com 1 ou 2 doses apenas, em qualquer período gestacional deve-se completar o esquema de 3 doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 dias ou no mínimo 30 dias entre elas. Em gestantes com menos de 3 doses registradas, complete as 3 doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 dias ou no mínimo de 30 dias. Já para gestantes com esquema vacinal completo, ou seja, 3 doses ou mais, e a última dose há menos de 5 anos, não é necessário revaciná-la. Também para gestantes com esquema completo, 3 doses ou mais, e última dose administrada há mais de 5 anos e menos de 10 anos, deve-se administrar uma dose de reforço tão logo seja possível, independentemente do período gestacional. E por último, em relação à gestante com esquema vacinal completo, 3 doses ou mais, sendo que a última dose há mais de 10 anos, é indicado que aplique uma dose de reforço. Agora, em relação às suas contraindicações, a vacina está contraindicada nas seguintes situações: a ocorrência de hipersensibilidade após o recebimento de dose anterior, uma história de hipersensibilidade aos componentes de qualquer um dos produtos, história de choque anafilático após a administração da vacina, ou síndrome de Guillain-Barré nas 6 primeiras semanas após a vacinação anterior contra a diftéria ou tétano. E temos os eventos adversos que podem ocorrer. São manifestações mais locais, como dor, vermelhidão e edema, são ditos frequentes na literatura médica. Já manifestações sistêmicas podem ocorrer febre, cefaleia, irritação, sonolência, entre outros. Já a vacina contra a influenza fragmentada, ela é recomendada a todas as gestantes em qualquer período gestacional. O PNI disponibiliza esta vacina na rede pública de saúde a todas as gestantes durante a campanha anual contra a influenza sazonal. O esquema consta de uma dose no período da campanha. E suas contraindicações, ou seja, a vacina contra a influenza sazonal não deve ser administrada em pessoas com história de alergia severa à proteína do ovo e aos seus derivados, assim como a qualquer componente da vacina, como também em pessoas que apresentaram reações anafiláticas graves a doses anteriores dessa vacina. Agora vamos falar um pouco da vacinação contra a hepatite B, que é a recombinante. O PNI, por considerar os riscos da gestante não vacinada de contrair a hepatite B e de haver transmissão vertical para o feto, o PNI ele reforça a importância de que a gestante receba a vacina contra a hepatite B após o primeiro trimestre da gestação, independentemente da faixa etária. E temos as suas recomendações de acordo com a situação. Por exemplo, a gestante com esquema incompleto, com 1 ou 2 doses, deve-se completar o esquema. Já a gestante com esquema completo, não deve-se revaciná-la. Já para a prevenção da transmissão vertical, no caso de recém-nascido de mãe sabidamente positiva para a hepatite B, é fundamental a administração precoce da vacina contra a hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas. Bem como da imunoglobulina humana específica. A vacina deve ser utilizada mesmo que a imunoglobulina não esteja disponível. E além da vacina, também é necessária a administração da imunoglobulina humana anti-hepatite B em recém-nascido de mãe sabidamente positiva para a hepatite. Temos também a vacina contra a raiva humana,
que em situações de pós-exposição, essa vacina, né, contra a raiva humana não é contraindicada durante a gestação. E na pré-exposição, a gestante também pode ser vacinada, porém, devido ao risco da ocorrência de eventos adversos, é preferível que ela receba a vacina somente se não puder evitar as situações de possível exposição a esse vírus. Temos também a vacina contra a febre amarela de forma atenuada. Normalmente, no serviço de vacinação, a gestante não deve receber essa vacina contra a febre amarela. Porém, em situações de surto, se a gestante reside ou vai se deslocar para a área com recomendação de vacinação para a febre amarela, como por exemplo na região norte do Brasil, ela deve ser vacinada se o risco de adoecer for maior do que o risco de receber essa vacina. É importante ressaltar que as lactantes que amamentam crianças menores de 6 meses de idade não podem ser vacinadas. E por último, não podemos esquecer da vacina contra o Covid, certo? Então, se a mulher descobre que ela está grávida e ainda não se vacinou, ela deve tomar a vacina imediatamente, o mais rápido possível. E caso a gestante não tenha se vacinado no início da gestação, ou seja, no primeiro trimestre, ela poderá procurar a vacina mesmo que já esteja próximo à data do parto.